Leitura do livro de Juízes, capítulo 10. E depois de Abimeleque se levantou para livrar a Israel, Tola, filho de Pua, filho de Dodô, homem de Isacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim. E julgou Israel 23 anos e morreu, e foi sepultado em Samir, e depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. E tinha este 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamaram Avote Jair, até o dia de hoje, aos quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camom. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram os Baalins e a Astarote, os deuses da Síria, e os deuses de Sidom e os deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e os deuses dos filhos dos filisteus, e deixaram o Senhor e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu-o em mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram os filhos de Israel 18 anos, oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar contra Judá e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos os Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura dos egípcios, dos amorreus, dos filhos de Amon, e dos filisteus, e dos sidônios, e dos amalequitas, e dos maonitas, que vos oprimiam, quando a mim clamastes, não vos livrei, e então da sua mão? Contudo vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, fazemo-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos, tão somente te rogamos que nos livre deste dia. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon convocaram e se puseram em campo de Gileade, e também os de Israel se congregaram e se puseram em campo em Mispa. Então o povo, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? E ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Capítulo 11. Era então Jefté, o gileadita, valente, o valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e disseram: não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de uma outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me repeliste da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor mos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as palavras perante o Senhor em Mispa.
E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que viestes a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filisteus de Amon aos mensageiros de Jefté: porquanto, saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Amon a Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão, torna-ma, pois, agora em paz. Porém, Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefté, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edonitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou Israel também ao rei dos Amonitas, o qual também não quis, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol a terra dos Moabitas, e alojou-se da além de Arnon. Porém, não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom. Disse-lhes Israel: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até ao meu lugar. Porém, Seom não se fiou em Israel para este passar nos seus limites. Antes, Seom ajuntou todo o seu povo e acampou em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor Deus de Israel deu a Seom com todo o seu povo na mão de Israel, e os feriram. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim, o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel, e os possuirás tu. Não possuirás tu naquele Quemos, teu Deus, desapossaste de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura, contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele, enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom, e nas suas vilas, e em Aroer, e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, porque o não recuperaste naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti, porém, tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon, e em paz isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim, Jefté passou os filhos de Amon e a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. E o feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar em Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: pai meu, abriste tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: faze-me isto, deixe-me por 2 meses que vá, e depois pelos montes chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o varão, e daqui veio o costume em Israel,
que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. Capítulo 12. Então, se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefté: por que paraste a combater contra os filhos de Amon e não os chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo? E Jefté disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos e não me livrastes da sua mão. E vendo eu que me não livrareis, pus a minha alma na minha mão e passei os filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos, porque, pois, subistes vós hoje contra mim, para combater contra mim. E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade, e combateu com Efraim, e os homens de Gileade feriram Efraim, porque, estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: fugitivos sois de Efraim. Porém, tomaram os gileaditas, os efraimitas, os vales do Jordão, e sucedeu que, quando os fugitivos de Efraim diziam: passarei, então os homens de Gileade lhes diziam: és tu efraimita? E dizendo ele: não, então lhe diziam: dize, pois, Shibolete. Porém, ele dizia Sibolete, porque eu não podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. E Jefté julgou a Israel 6 anos, e Jefté, o gileadita, faleceu e foi sepultado na cidade de Gileade. E depois dele julgou a Israel Isbã de Belém, e tinha este 30 filhos, e pôs fora 30 filhas, e 30 filhas trouxe de fora a seus filhos, e julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibsã e foi sepultado em Belém. E depois dele julgou a Israel Elon, o Zebulonita, e julgou a Israel 10 anos, e faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. E depois dele julgou a Israel Abidom, filho de Hilel, o Piratonita, e tinha este 40 filhos, e 30 filhos e filhos de filhos, que cavalgavam sobre 70 jumentos, e julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abidom, filho de Hilel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas.